Atenção, muito cuidado. Você pode estar sendo fatiado na internet. Pois é, meu amigo. Você diz assim, chamou a atenção, não chamou a atenção a capa? Ou será que não chamou? Hein, Zé Desprego, o que tu acha? Tu acha que a capa de Eduardo Marinho chama a atenção na internet? Acho que todo mundo, né? Então, vamos lá. Quem você conhece? Sim, conheço o Eduardo Marinho. Conhece mesmo? Tá bom. Qual o departamento? É o departamento de motivação? Assim, tipo, o departamento de empreendedorismo? Ou seria do departamento de filosofia? Porque aí você pega e aí faz uma espécie de síntese. Você pega um pensamento de um pensador que fala o que pensa. Pensador é o seguinte. Não, pensador nem sempre fala o que pensa. Ele às vezes só pensa e não fala. Tem duas opções. Você pode pensar e não falar, ou você pode pensar e falar. No caso de Eduardo Marinho, eu acho interessante porque assim, ele é usado para tudo. É usado. Mas não é só ele que acontece isso. É com todo mundo. É com todo mundo que fala. Esse é o problema de falar. Quando você fala na internet, você é fragmentado. Aquele pensamento que te interessa e que você diz, eu vou usar isso. Cuidado com essa música, por exemplo. Cuidado com essa música. Você pode dizer, esse mundo é cheio de problemas, mas você, no seu íntimo, com o seu sentimento, você pode vencer qualquer coisa. O problema é o seguinte, tenha medo dessa música. Não tenha medo dessa música. Fuja dessa música. Assim, vaze. Não precisa ter medo, assim, se assustar. Tipo, ouviu essa musiquinha? Desconfie, sabe? Porque eu vou colocar o próprio Eduardo Moreira, eu já estava confundindo, Eduardo Moreira. Eu vou colocar o próprio Eduardo Marinho para falar do que fazem com o pensamento dele. Então, você vê que louco, né? Tem as pílulas também que, né? Você tem muito corte seu na internet. Eu nunca fiz nenhum. Nenhum, né? Eu sei, porque todos têm um corte diferente um do outro e uma estética. Mas tem gente, tem páginas de dinheiro, né? De empreendedorismo que usa as suas falas colocando imagens de jovens brancos nos carros, com relógios. Aí eu falo, cara, o cara tá falando ao contrário disso. Isso eu não vi. E o cara tá pondo a estética usando para aquilo, né? Você nunca viu nenhum corte nenhum desse jeito aí, não. Com os caras brancos estimulando o consumo. Não, isso não. Um canal de negócios. Não, assim, isso não. Tem muito. Não tem, doutor? Tem muito, assim, fala assim, você pensa que o caminho é difícil, tem você falando, e aí mostra o cara com um relógio de ouro, aí mostra o cara com um Lamborghini e tal, os caras montou essa... Mas isso é corrupção de mensagem. Eu vi esse cara dirigindo uma Kombi. Isso aí não. A Kombi, eu cheguei até você por conta de um corte, sim, você uma Kombi uma conversando. Kombi 95, teto baixo. Esse aí da Lamborghini. O da Kombi eu vi, esse da Kombi é muito bom, de fato. Mas, assim, são pensamentos. Esse problema da linguagem é o seguinte, cara. Corrupção de linguagem, adorei. Corrupção de pensamento, pois pode acontecer com qualquer um que fala na internet. Por isso que o canal o canal de Eduardo Marinho. Eu vou colocar no link abaixo, porque esse foi retirado de um podcast. Porque se você quer conhecer um pouco mais do pensamento de uma pessoa, você tem que ouvir mais da pessoa. E você tem que ouvir a relação entre ela e as outras pessoas. Porque palavras podem ter vários significados. E ela pode significar, inclusive, coisas ao seu bel prazer. Mas o seu comportamento diz muito mais do que as palavras, né? Por exemplo, em relação a ser iludido. Todo mundo acha que está sendo iludido, todo mundo acha que é antissistêmico, mas não conhece os sistemas que, por exemplo, como é que você pode se dizer um cara assistemático completamente? Às vezes até eu falo, viu? Às vezes até eu falo, aí vão fazer recorte de vídeo meu e tal,
mas seja bem-vindo à contraditoriedade humana. Somos contraditórios, somos dialéticos. E assim, não adianta, por exemplo, você chegar para uma pessoa e dizer com a voz assim, eu te amo, porra, eu te amo, muito, hein? Te adoro, você não sabe disso? Você acredita mesmo se alguém disser assim para você, desse jeito? Seja sincero. Ele falou também sobre Cuba, por exemplo. As pessoas já me mandaram muito para Cuba. Já disseram assim, vai para Cuba. O problema é que eu não tenho condições. É caro. Os Estados Unidos fazem propaganda contra Cuba. Você sabia disso? Olha, desde os anos 60 tal, que isso acontece, tal, desde o século XX, desde antes. Qualquer coisa que, assim, ameace, entre aspas, porque toda ameaça é entre aspas mesmo, que ameace, assim, ser uma nova solução que substitua o modo de produção chamado capitalista, né? Você se acha capitalista? Eu vou te contar um segredo, cara. Você não é capitalista, você pensa que é capitalista. Sabe por quê? Nem burguês é. Inclusive a música de Cazuza, aquela a burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Não, a burguesia não quer ficar rica. A burguesia, ela é rica. Aliás, ela não só é rica, porque se ela só fosse rica, de menos. O burguês, você nunca vai ver o burguês de fato, o capitalista, é o dono do capital. Você nunca vai ver no supermercado. Você vai ver, por exemplo, se você for para Olinda, hoje em dia eu não sei se você vê, mas se você chegar, por exemplo, ali em Olinda, você vê Alceu Valença. Eu já vi Alceu Valença, assim, já vi Alceu Valença no aeroporto, já vi Alceu Valença num barzinho em Olinda, lá, beira-mar e tudo mais, tomando uma cerveja e tal, com um grupo de amigos. Enfim, já vi. Agora sim, eu não sei hoje, talvez ele esteja mais caseiro, mais velho e tal, enfim. Não sei se ele hoje em dia sai muito ou não, mas o fato é que você vê. Você vê, por exemplo, Chico Science já faleceu, mas você via Chico Science. Você era capaz, por exemplo, de esbarrar com ele no supermercado em Recife. Podia. Mas você não vê o capitalista. Ele é invisível. Ele tem todo um aparato ao redor dele. Você não é capitalista pelo seguinte fato. Você pode ser de direita, você assim, eu me declaro alguém de direita. Tudo bem. Pode até se declarar de direita, mas você não é capitalista. Porque você pode até assim dizer, eu defendo a teoria capitalista tal, não sei o quê. Você já vai estar usando o vocabulário de Marx, cara. Você fala capitalismo, sabia disso? Foi Marx que inventou esse termo. Quer dizer, não sei se ele inventou esse termo, mas assim, é um termo que é do vocabulário de Marx, da literatura de Marx e Engels, e, enfim. Não é um vocabulário capitalista. Mas o burguês, você não vai ver. Você, por exemplo, compra ações ou vende ações, tipo 10 mil reais. 10 mil reais em ações. Você sabe o que acontece se você vender 10 mil reais em ações ou comprar, né? Você vendeu 10 mil e aí ela subiu e você ficou com, sei lá, 11.350 e você vende os 11.350. Sabe o que acontece com o mercado financeiro? Vou dar um segredo para vocês. Não conta para ninguém. Nada. E não se resume só a vender ações ou comprar ações. Quando você compra qualquer coisa ou vende qualquer coisa, ou você aplica no banco, ou você diz assim, por exemplo, eu vou investir em renda fixa porque eu estou emprestando dinheiro ao governo. Muita gente fazendo isso realmente. Você sozinho,
botar ali dinheiro aqui, acolá, 10 mil, 100 mil, 100 mil, olha! Ih, 100 mil, eu botei 100 mil num negócio no mercado. Sabe o que é que você movimenta no mercado financeiro? Nada. Nada. Você é pobre, cara. E pensa que é rico só porque tem assim o carro que a propaganda da televisão bota você assim, dentro desse carro você vai se sentir numa nova dimensão. Isso é o comercial do Escort 84. Eu gosto de assistir comerciais antigos, canais de comerciais antigos. É bem interessante. Era bem diferente de hoje. Pois é. O que isso tem a ver com Eduardo Marinho? Nada a ver. A questão é o seguinte, eu falei de vários temas, mas eu falei de Eduardo Marinho em algum momento. E aí alguém pode pegar um recorte e associar e fazer um negócio desse e jogar para um motivacional. Saiba, não é meu pensamento. Eu não tenho pensamento de coach, nem de motivacional, nem de riqueza, nem assim, tipo, você não vai ficar milionário. Assim, você provavelmente não vai ficar milionário. Você pode, de fato, se você tem um negócio, ou se você trabalha, ou se você, enfim, se você tem um negócio, você trabalha. Tudo é trabalho, cara. Primeiro de tudo é trabalho. E outra coisa que eu queria aproveitar para dizer para você é que mentiram para você sobre a impossibilidade de pensar um mundo sem capitalismo. Sim, é impossível um mundo sem capitalismo. Isso é falso, é mentira. Organizações sociais de diversas formas deram certo, inclusive com características comunistas. Comunista no sentido que é o seguinte, é porque existe um pensamento muito errado que diz o seguinte, assim, comunista é tudo igual, é igualitarismo, ou seja, todo mundo vai ganhar um salário igual, mas assim, salário de quem? Tá ligado? Comunismo tem nada a ver com isso. Eu recomendo um canal, vou botar aqui abaixo, Jones Manuel e Ian Neves. Assim, para você entender um pouco, você me perguntaria assim, você é comunista de que linhagem? Não, eu não me defino, sabe? Eu não me defino. Mas para caráter didático, vamos dizer assim, eu defendo a ideia de bem comum. E de que, por exemplo, você tem X trabalho, você está em um grupo, por exemplo, uma cooperativa, você faz X trabalho e você é remunerado por esse trabalho de acordo com a quantidade que você produz, entendeu? Se você produz X, você é remunerado com X. Se você reproduz Y, você produz Y, você é remunerado com Y. Isso faz com que haja diferenças, mas não desigualdade. Assim, diferença é você ter quem trabalha mais, quem trabalha menos ganha menos, mas não é igualitarismo, entende? Essa ideia que tentam passar de que comunismo é igualitarismo, inclusive não foi nem Marx que inventou a expressão comunismo. Existe comunismo, a ideia, o conceito, como ideologia. Aí a diferença entre comunismo como campo de estudo e comunismo como ideologia, que é uma coisa que, inclusive, Marx criticava ferrenhamente. Inclusive, a ideologia como todo, ele criticava. Assim, ideologia, ele já fazia crítica. Então, não é nada novo. O problema é que as pessoas não leem, não estudam, não pesquisam, não fazem o mínimo de pesquisa para questionar a propaganda massiva que se faz contra a expressão
comunismo ou socialismo, ou como se fosse necessariamente armamentista, por exemplo. Não. A revolução, ela não necessariamente é armada. Ela pode ser uma revolução, por exemplo, cognitiva. A propósito, em relação assim a imagem, né? Culto à imagem. Existe uma coisa, por exemplo, eu utilizei a imagem, imagens, né? Porque as pessoas cultuam imagens. Isso não é invenção do comunismo. O culto à imagem, ele vem, é um símbolo, o culto ao símbolo. Então você tem o culto à pessoa que fez um determinado símbolo. E Eduardo Marinho falou sobre isso. E quem é contra o uso da imagem e do símbolo, do culto à personalidade? Quem? Quem você acha que é contra isso? O capitalismo? Veja mais um trechinho. Mas vocês acham que é chique a pessoa morrer para depois ser lembrada? Assim, é um negócio que o brasileiro acha importante, assim, o cara morreu, mano. Eu acho triste, né? Tem uma necrofilia, assim, um negócio terrível, assim. mano. Eu lembro de um sambinha que eu ouvi na minha infância, que o cara falava que se quer me homenagear, me homenageia a vida. Nelson Cavaquinho, Flores em Vida? Me dê as flores em vida. Isso. Nelson Cavaquinho. Depois de morto não me interessa nada. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Aí, ó. Só não vou cantar porque eu não sei. Mas a letra é já linda. tá valendo. Mas é isso aí, Nelson Cavaquinho. O Fidel também deixou esse recado, né? Ele proibiu né? qualquer logradouro público ter o nome dele. Proibiu a construção de estátua dele, de busto dele, nenhuma escola com o nome dele. Nada de Quer culto dizer à que personalidade. o povo não pode ter ícones para se mirar. Tem que se garantir por si, e não com base nos seus símbolos. O povo não pode depender de heróis. Ele tem que se fazer, que é o que acontece ali, né? Agora você vai ver homenagem a Fidel Castro, vai para a África, mano. Moçambique, Verdade. Angola, você vê praça, estátua, agradecimento, cemitério de soldados cubanos na guerra contra a África do Sul, que era uma guerra colonizadora, né? Na Batalha de Coito Carnavale, que eles destruíram um exército de tanques só na espingarda, parceiro. Cuba mandou apoio, né? Mandou um monte de soldados. Segurou a onda lá. Até chegar numa época que o Fidel falou assim, acabou, Cuba não exporta mais guerreiros, agora é só professores e médicos. Acabou a época da revolução pelo fuzil, agora a revolução se faz por conscientização. É outra visão de mundo, né, parceiro? Eu acho que, eu não sei quem está me vendo, mas acho que provavelmente a maioria nunca ouviu falar nisso, né? Pois é. Era contra o culto à imagem, Fidel, contra o culto à imagem depois de morto, tá ligado? Tipo, você pegar fazer um busto, fazer uma rua, fazer não sei o quê, e cultuar a personalidade de fulano de tal, que não sei o quê. Pois é. É interessante isso, né? Porque você vê isso em Jesus, por exemplo. A igreja cristã, no princípio, não fazia, né? Assim, o cristianismo primitivo não fazia culto à imagem. Daqui a pouco vão dizer que Jesus era comunista. Espera só, vão começar a dizer. Vão ter interpretações nesse sentido. Mas, enfim, não que fosse, porque é anacrônico dizer isso. É completamente anacrônico. Mas a galera inventa tanta coisa. Vou tirar esse fone. A galera inventa tanta coisa que, sei não. Mas, inclusive, queria agradecer o podcast Avesso pelas imagens que eu tomei mesmo, posse, emprestado. Emprestado não, tomei para sempre. Mas, assim, vou deixar aquele QR Code deles, e eu vou deixar, não vou botar nenhum por cima, é deles mesmo. Se você fizer um Pix, você vai ver que vai estar fazendo para eles. E eu não vou colocar nenhum QR Code para Pix para mim, porque por enquanto eu não estou aceitando Pix. Por enquanto eu não estou botando Pix nos vídeos. Depois eu boto. Tal. Eu tenho outro trabalho também, então, enfim. Por enquanto não está me fazendo falta. Mas é isso. Muita coisa, cara. A gente tem uma visão de mundo, primeiro, influenciada
política e cultura e filosofia grega que depois... Sim, eu estava falando sobre cristianismo, né, que bebeu dessa fonte platônica, bebeu muito dessa fonte. As primeiras comunidades de discípulos, por exemplo, não tinham ícones, eles, inclusive, tentavam... iam contra essa coisa também do culto à personalidade e tudo mais. E Jesus, ele foi contra isso também. Totalmente contra o culto à personalidade dele mesmo. Ele só aceitou o culto a ele como Deus. Ou seja, se você estava crendo que vendo ele você via Deus, então ele aceitava. Agora, se você acreditava que vendo ele você estava vendo um homem melhor que os outros, ele não aceitaria. Saca? Que é assim, quando, por exemplo, você vê toda vez que ele é adorado, fulano diz assim, fulano o adorou porque ele curou a pessoa, né? Enfim, fez uma cura, curou a pessoa, e fulano o adorou, ele sabia que essa adoração não era para a pessoa dele, tal, e sim era para ele como Deus, não para ele como ser humano. Como Homo sapiens, como eu coloco falar, né? A espécie. Mas ele não fazia culto. E aí o que acontece? Depois de muito tempo se criou um culto à imagem, essa imagem do Jesus Lourinho, que parece Humberto Gessinger, que eu acho show de bola. Quanto mais recente você vê, eu acho que até no Brasil deve ter gente que se inspirou em Humberto Gessinger para poder fazer as imagens de Jesus, o Jesus Gessinger, Jesus Gessinger, né, do Engenheiros do Havaí, tal. Só faltava fazer com a guitarra. E aí pronto, aí começou. Aí assim, como não se contenta com aquela imagem, aí toma imagem de gente e heróis e não sei o quê, e você tem um mito, aí faz o busto do mito, porque aquela pessoa tem uma energia que vibra num negócio diferente dos outros. Isso é hierarquia. Isso é você querer estar acima dos outros. Quando, na verdade, a humanidade inteira, toda ela, é quase idêntica. Semelhante demais, assim. Nós reconhecemos diferenças de cor, de sotaque, de região e de tudo mais, aquela coisa toda, mas no geral mesmo, é muito semelhante. Ninguém é muito mais inteligente do que outro, nem ninguém é muito mais genial do que ninguém. Só teve a oportunidade melhor, porque o sistema faz com que se permita alguém ter uma oportunidade melhor e a partir dessa oportunidade melhor se destacar em demasia em relação aos outros. Eu uso figuras aí, por exemplo, que são destaque. Por exemplo, faço muito vídeo sobre Raul Seixas, já fiz vídeo sobre Cazuza, já fiz vídeo sobre Pitty, inclusive tem uma série que eu fiz e vou continuar fazendo, até prometi Rita Lee, mas porra, porque Rita Lee é difícil, cara, é uma carreira muito longa, então exige, para eu misturar isso com filosofia, não é tão fácil não. Mas, pois é, e aí você tem versões de quem você queira. Você pode ter versões minhas, a versão Filosofagem Influencer Coach, a versão Filosofagem Influencer do Departamento de Filosofia, e aí você vai ter o Filosofagem Influencer do Departamento Trotskista, enfim, e você vai ter a versão marxista-leninista. E você vai ter a versão centrão. Porque dependendo do corte que façam, aí vão pegar o Filosofagem Influência do centrão. Enfim, se eu falei alguma coisa que o centrão possa aproveitar, né? Porque assim,
nesse mundo as pessoas se aproveitam dos espaços. Né? E ninguém está isento de cometer essa falha. Nem um filosofar de fluência, que usa um termo único, exclusivo, por enquanto, né? Daqui a pouco alguém vai estar usando, sei lá. Mas eu invento outra coisa, se usarem. Eu invento. Aí eu quero ver inventar. Porque eu não tenho problema com a propriedade intelectual. Eu não tenho propriedade intelectual. Assim, a ideia vem, depois ela vai embora. E eu não consigo me lembrar. Eu falei num vídeo, inclusive, e talvez ficou mal explicado, embora ninguém tenha questionado. Eu falei assim, se a minha ideia, falei no vídeo de Legião Urbana, vou colocar no card, mas não vejo o card agora não. Clique embaixo, que embaixo aparece os cards todinho que você quiser ver de outros vídeos. Eu falei que propriedade intelectual é um problema porque se eu tenho uma ideia e alguém rouba, eu registro a minha ideia e eu mesmo esqueço da minha ideia, eu posso me processar e a pessoa fala assim, mas você não tem o registro da ideia? Veja bem, se eu me esqueço do procedimento da ideia, eu posso registrar a ideia, mas eu não tenho como registrar todo o procedimento que levou àquela ideia. Então, vamos supor, alguém vai e me pede uma explicação daquela ideia e eu dou a explicação errada daquela ideia, ou eu não me lembro da explicação do procedimento que levou àquela ideia. Eu posso me processar a mim mesmo e exigir indenização, né? E pagar a mim mesmo a indenização. Enfim, é isso que eu quis dizer. Propriedade intelectual, velho, é complicado, porque existe, inclusive, memórias são fabricadas também. Existem falsas memórias aí, que é um problema maior ainda, porque como registrar se foi uma falsa memória ou se não foi uma falsa memória? Entendeu? Você vai propriedade. Propriedade só pode ser física, cara. Você só pode ter propriedade de alguma coisa física, material. Nesse ponto, em termos de propriedade, você só pode ser materialista. Agora, no quesito intelectualidade, aí sim cabe abstrações, cabe metafísica, cabe elocubrações, cabe especulações. O ser humano, ele não está condenado e não precisa deixar de especular. O que eu questiono é apenas a propriedade intelectual. É uma coisa que eu questiono. Agora, por exemplo, a propriedade de terra. A propriedade de terra, ela deve ser distribuída de acordo com a quantidade de trabalho que eu tenho para aquela terra. É um absurdo você ter uma pessoa que nunca tocou na terra, não sabe que caralho é terra, não sabe nada sobre terra, mas porque tem o capital, ele pode mover terras, mover gente de um lugar para o outro, porque tem comprar territórios gigantescos. Por exemplo, o PIB do Uruguai é de 59 bilhões. E a fortuna de Elon Musk é mais de 450 bilhões de dólares. Então, quer dizer, em tese, ele podia comprar o Uruguai. Só não pode comprar o Uruguai porque existem outras forças operando além do simples número. Então, assim, não é a quantidade de capital só que conta, né? O poder não é só da moeda, da quantidade de moeda. Eu não vou explicar sobre isso, não, que é muito complexo, eu também não entendo tão profundamente para explicar sobre isso. Aliás, eu não entendo nem tão profundamente sobre quase nada. Superficial. Meus conhecimentos são superficiais, é como eu sempre digo. Eu tenho 74,3% de letras, não cheguei a concluir, por questões, enfim, da época, da juventude, dos anos, eu tinha 20 e poucos anos e tal, 25, 26, 30, sei lá. E menos, não.
tal, e 53,4% de filosofia, que é a área que eu parei porque eu estou devendo. Eu fiquei devendo a faculdade e vi que o custo-benefício, e é privada ainda mais, privada é uma merda, vá por mim. É muito difícil ser bom, vá por mim. Universidade pública ainda é melhor, principalmente área de humanas. Se você quer fazer, prefiro. Enfim, não vou debater isso também. Acho que o vídeo ficou longo demais e eu não sei que título eu vou colocar nessa porra. Se eu vou... Eu não falo, já fugi de Eduardo Marinho. Já saiu do tema. Mas não saiu, não. Saiu não. Saiu não que eu tô falando sobre vida. É sobre vida que eu falo aqui no canal. Então, filosofia sobre vida é o que compete ao filosofar de influencer. Nada mais.